Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 1. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, pessoal, nós vamos estudar a função exponencial. E a atividade número 1 diz assim, olha, represente as funções no plano cartesiano. Eu vou fazer o seguinte, é da letra A até a letra D. Primeiro eu vou calcular todos os pares ordenados, né? Porque para eu representar no plano, eu preciso do par ordenado. Eu vou calcular o par ordenado de todas as funções e depois nós vamos construir o gráfico, porque ele pediu para construir o gráfico de cada uma dessas funções, porém no mesmo plano cartesiano. Então vamos calcular primeiro os pares ordenados. A primeira função, ó, 3 elevado a x. Na hora que eu vou construir uma função, os valores de x é você que escolhe. O exercício falou para você construir uma função. Então você escolhe os valores que você quer atribuir para x. Uma dica que eu te dou é escolher os valores menores, porque valores menores, os números, os resultados serão menores. Então vai ficar mais fácil a conta. E para você perceber o que é que vai acontecer com essa função, qual é o comportamento dela, é importante que você atribua pelo menos uns 5 valores, só para você ver o traçado do gráfico na hora de poder desenhar, tá bom? Então aqui, olha, eu peguei os valores do x, eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu atribuí a parte negativa e a parte positiva para você visualizar o desenho do gráfico da melhor maneira possível, tá bom? E eu escolhi esses valores para todas as funções, justamente porque na hora que eu desenhar no gráfico, fica mais fácil comparar uma função com a outra, tá? Então vamos lá, olha. Eu vou começar pelo zero, porque fica mais fácil a conta, ó. No lugar do x, eu vou colocar o zero. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então 3 elevado a zero é 1. O par ordenado, ó. X e y. O primeiro valor é o x, o segundo valor é o y. Pronto. Eu disse aqui que todo número elevado a zero é 1. A única exceção a essa regra é o zero, hein? 0 elevado a zero não dá 1 e não dá 0, tá bom? É indeterminado na matemática. Agora, ó, o x é 1. Então vai ficar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. O par ordenado, 1 para x, 3 para y. O x é 2. Vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Par ordenado, 2 e 9. Agora eu vou na parte negativa, pessoal. Parte negativa, olha, 3 elevado a menos 2. Como é que nós resolvemos expoente negativo? Para eu resolver expoente negativo, basta inverter a base. Então na hora de inverter aqui, ó, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Aí o expoente fica positivo, tá? Então, potência negativa, expoente negativo, para resolver, inverte a base. Inverso de 3 é 1 sobre 3. Aí o expoente fica positivo. Agora, ó, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Pronto. Par ordenado, x é menos 2, o y é 1 sobre 9. Se o x for menos 1, vai ficar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, ó, expoente negativo, inverte a base. É 1 sobre 3 elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1, 3 elevado a 1 é 3. Par ordenado, menos 1 e 1/3. Pronto, então os pares ordenados estão aqui. Vou fazer o de todos e depois a gente constrói o gráfico. Na letra B, a função g de x, olha, é 5 elevado a x. Então, no lugar do x, eu vou substituir os valores. Como eu já mostrei para vocês como é que fica número negativo, então eu já vou começar pelos negativos. Então, ó, no lugar do x, vou colocar o menos 2. Potência negativa, inverte a base. Então fica, ó, 1 sobre 5 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Então, o par ordenado, ó, é menos 2 e 1 sobre 25. Se o x for menos 1, vai ficar 5 elevado a menos 1
que é igual a 1 sobre 5, ó, inverte a base elevado a 1, que vai dar 1 sobre 5. O par ordenado, x menos 1, o y é 1 sobre 5. Se o x for 0, vai ficar 5 elevado a 0. E 5 elevado a 0, o resultado é 1. Par ordenado, 0 e 1. Se o x for 1, 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Par ordenado, 1 e 5. Se o x for 2, vai ficar 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 25. Então, o par ordenado é 0 e 25. A próxima função, olha, é 1/5 elevado a x. Vou chamar a atenção de vocês, ó. Aqui é 5 elevado a x, não é? Aqui é 1/5. Observa que 1/5 é o que do 5? É o inverso. Quer dizer o quê? Quer dizer que na hora que eu jogar os valores aqui, os valores aqui serão o inverso. Se aqui deu 1 sobre 25, aqui vai dar 5. Se aqui deu 1 sobre 25, aqui vai dar 25. Aqui deu 1 sobre 5, aqui vai dar 5. Porque essas duas funções, ó, são inversas uma da outra, tá bom? Vamos observar o que vai acontecer. No lugar do x é o menos 2, ó. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a menos 2. Potência negativa inverte a base. Então vai ficar o inverso de 1 sobre 5 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Par ordenado, ó, menos 2 e 25. Conforme eu falei para vocês, ó. Uma é o inverso da outra. O x é o mesmo, né? Que eu atribuí os mesmos valores. O que vai ser inverso é a função, é o y. Tá bom? Se aqui então é menos 1, vai ficar 1 sobre 5. 1, né? 1 sobre 5 elevado a menos 1. Potência negativa é só inverter a base. Então fica 5 elevado a 1, que dá 5. Par ordenado, menos 1 e 5. Se o x for 0, fica 1 sobre 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Par ordenado, 0 e 1. Se o x for 1, o resultado vai ser o inverso desse, né? Aqui deu 5, aqui vai dar 1 sobre 5, ó. Porque, ó, é 1 sobre 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o par ordenado, 0 e 1/5. E o x é 2, eu vou ter 1 sobre 5 elevado a 2. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Par ordenado, 2 e 1 sobre 25. Aqui, ó, coloquei 0, mas é 1. Então, deixa eu apagar aqui, ó. É 1 e 1 sobre 25. A última função para encontrarmos os valores aqui é um número decimal. Vou começar pela parte positiva, depois eu vou te mostrar a parte negativa. Esse número decimal, ó, 2,5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. A única exceção é o 0, né? Então, ó, par ordenado, 0 e 1. Se o x for 1, 2,5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, par ordenado, ó, é 1 e 2,5. Pessoal, observa que eu coloquei um ponto e vírgula. Por que eu coloquei ponto e vírgula e não coloquei o vírgula igual eu fiz em cima? Porque esse número já tem vírgula. Para não ficar vírgula e vírgula, para eu diferenciar quem que é quem, aí sim eu tenho que colocar ponto e vírgula, tá bom? Se você quiser, professor, o tempo inteiro, ao invés de colocar vírgula, eu posso colocar ponto e vírgula para separar o x do y? Pode. Fica a seu critério. Se o x for 2, ó, vai ficar 2,5 ao quadrado. O que é 2,5 ao quadrado, pessoal? Olha aqui, ó. É 2,5 vezes 2,5. Multiplica ele por ele mesmo, vai dar 6,25. O par ordenado é 2, vou colocar o ponto e vírgula, e 6,25. Agora, quando for o expoente negativo, eu até deixei aqui, olha, 2,5 elevado a menos 2 e 2,5 elevado a menos 1. Inverte a base, não inverte? O inverso de 2,5 é 1 sobre 2,5. Ficaria assim, ó, 1 sobre 2,5. Só que fazer a operação desse jeito
não é legal. Então, o que eu aconselho? Quando for número decimal e o expoente é negativo, eu aconselho a passar para fração primeiro. Se o expoente for positivo, faz a conta direto. Mas se o expoente for negativo, passa para fração. Eu acho que fica mais prático. Então, ó, 2,5 em fração é 25 sobre 10. Por que 25 sobre 10? Uma casa decimal quer dizer que o denominador é 10. Em cima, é só colocar esse número sem a vírgula. Tirou a vírgula, fica 25. Uma casa, o denominador é 10. Aí, ó, 25 sobre 10 elevado a menos 2. Potência negativa, inverte a base. É 10 sobre 25. Aí a potência, o expoente fica positivo, né? Antes de fazer esse quadrado, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu dividi por 5. 10 dividido por 5 é 2. 25 dividido por 5 é 5. Por que eu preferi dividir? Porque aí você vai fazer a potência com números menores. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Tá bom? Então o resultado lá em cima, ó, é 4/25. E o par ordenado é menos 2, 4/25. A mesma coisa aqui, ó, 2,5 elevado a menos 1. Primeira coisa, passar para decimal e passar para fração. E como é que eu faço para passar para fração? Uma casa decimal, coloco o 10 embaixo. Se fosse duas casas decimal, colocaria o 100 e assim sucessivamente. Em cima, basta colocar esse número tirando a vírgula. Tirou a vírgula, ficou 25. 25 décimos elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base. Só que quando inverte a base, inverte o expoente. Aí, ó, eu não preciso colocar parênteses de novo, olha. Aqui, ó, inverteu, o expoente fica 1, não é? Automaticamente o resultado é a própria base. Então, ó, invertiu, o expoente é 1. Então não precisa colocar o expoente 1. Aqui, dividindo por 5, 10 dividido por 5, ó, dá 2, 25 dividido por 5 dá 5. Então o resultado aqui é 2/5. Nós vamos construir o gráfico agora. Combinados? Vamos lá construir o gráfico. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Então nós vamos construir agora o gráfico dessas funções. Aí, aqui olha, cada uma das funções. A função f da letra A, g da letra B, a função p, que é a letra C, e a função q. Eu coloquei aqui só os pares ordenados que nós encontramos. Justamente porque para eu construir o gráfico, eu preciso só dos pares ordenados. A tabela que nós fizemos foi só mesmo para encontrar o valor do y. Ok? No plano cartesiano, eu tenho aqui o eixo na horizontal, que é o eixo x, e o eixo na vertical, que é o eixo y. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar os pontos, por exemplo, dessa função. Marquei todos os pontos dela, aí eu vou lá e faço o gráfico. Depois eu marco os pontos dessa e vou lá e faço o gráfico. Combinados? Porque se você tentar marcar tudo, depois se perde. Então aqui, ó, vou começar aqui por esse ponto, olha. O ponto x é menos 2, o y é 1/9. Pessoal, para encontrar no plano cartesiano uma fração, talvez seja um pouquinho mais chato. Então, o que eu recomendo? Toda vez que um dos valores for uma fração, encontre o decimal dele. 1 dividido por 9. 1 dividido por 9 dá 0,1111. É só mesmo para você saber mais ou menos onde é a posição. Porque com fração, às vezes, não fica tão fácil identificar no plano. Tá bom? Então, ó, o ponto menos 2 e 1/9. Ó, o x é menos 2. Aqui, não é? Aquele 1/9 deu 0,111. É algo muito próximo do zero aqui no eixo y, ó. Então vai ser mais ou menos aqui, ó, 1/9, ó. 0,1. Pronto. Esse ponto aqui. Porque ele é muito pequenininho, né? É um ponto bem aqui. Então tem que tomar esse cuidado. Se quiser aumentar um pouquinho, aí o que é o recomendado? Já que tem valores decimais muito pequenos, o que você faz? Você pega uma malha quadriculada, ó. Aqui ao invés de ser 1, se coloca 1, mais 1, mais 1, ou seja, você aumenta a escala. Porque aumentando a escala, você não vai ter tanto problema para representar esses números pequenininhos, ó. Aí aumentando a escala, imagine que eu aumentei a escala. O valor sobe um pouquinho, ó. Eu vou fazer assim, porque eu não vou aumentar a escala, porque senão não vai caber aqui no quadro. Então, esse aqui, esse cara seria o 1/9. O ponto é esse daqui, tá bom? Então,
se você tiver uma folha de papel quadriculado, aí você aumenta a escala que vai ficar melhor para você. O próximo ponto, ó, menos 1 para x e 1/3 para y. 1/3 dá 0,333, ou seja, um pouquinho maior do que esse. Não é muita coisa não, mas é um pouquinho maior. Então, ó, menos 1 para x e um pouquinho maior do que ele. Eu vou colocar aqui, ó, esse ponto, ó. O outro ponto, o x é 0 e o y é 1. Agora não vai ter problema não, ó. 0 e 1 é aqui, ó. O problema é quando é decimal muito pequenininho. Se o x for 1, o y é 3. Então, ó, x1, vou pontilhar para cima. y3 eu pontilho na horizontal. Encontrou, ó. Observa que está dando uma curva, né? E por fim, 2 e 9. O x é 2, ó. O x é 2. Vou até lá em cima no 9, ó. Observa, pessoal, que aumentou de uma vez, né? Estava aqui e o próximo valor já foi lá em cima. Isso é uma função exponencial. A função exponencial, os valores crescem ou decrescem exponencialmente. Então dá uma curva bem acentuada. Pronto, marquei os pontos. Aí eu vou fazer aqui a curva, olha. Na hora de fazer a curva, só fazer assim, ó. Passando por esses pontos, ó. Aqui, ó, vou chamar a atenção de vocês, ó. Vai curvando, vai curvando. E lembra que eu aumentei aqui um pouquinho só para ficar melhor para eu explicar? A escala, ó, a curva vai vindo, vai vindo, vai vindo, muito próximo do zero. Mas não encosta no zero, vai ficar assim, ó. Tá vendo que é algo que vai assim e de repente sobe de uma vez? Isso é uma função exponencial. Ou de repente diminui de uma vez? Isso é uma função exponencial, tá bom? Então eu vou deixar indicado. Essa daqui, de vermelho, foi f de x 3 elevado a x, que nós fizemos. Vamos fazer o 5 elevado a x. A mesma coisa, olha. Eu vou começar aqui, ó, menos 2 e 1 sobre 25. 1 sobre 25 é 0,04. Observa que esse número é ainda menor do que esse. Então, se eu for olhar bem no meu pincel, a ponta do meu pincel é mais grossa do que o espaço aqui entre aqueles dois números, porque aqueles dois números são muito pequenos. Ó. Esse já é pequeno, 0,111. Esse é 0,04, ou seja, muito menor do que esse. Tá bom? Então a ponta do meu pincel já não é tão legal aqui. Por isso que é importante na hora de fazer aumentar a escala. Mas vamos marcar aqui, ó. Menos 2 é o mesmo, né? 0,04, imagina, como ele é menor, eu vou marcar aqui, ó. Ó, então o ponto é esse daqui, ó. Pronto. O próximo, menos 1 e 0,2, que é 1/5. O 0,2, ó, é maior do que esse e menor do que o 0,3, ó. Então, ó, menos 1 e 0,2. Vou marcar ele aqui, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Justamente para poder ficar melhor para vocês visualizarem. Porque é tão próximo um ponto do outro que o meu pincel não consegue fazer. Eu teria que ter uma escala muito grande. Tá bom? O próximo, 0 e 1. 0 e 1 sem problema. Ó. Esse ponto aqui, ó. Ó. Esse. O próximo, 1 e 5. Aí já começa a diferenciar. Fica melhor, né? O x é 1. Aí eu vou pontilhar, ó, até chegar no 5. O próximo é 2 e 25. Pessoal, observa que o 2, o 25, ó, tá lá pra cima. Aqui tá o 9. Se eu for colocar de 1 em 1, não vai nem caber aqui. Então eu já sei que o 25 tá lá pra cima. Eu não preciso nem riscar esses caras aqui. Eu já sei a posição dos outros. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou passar nesse e nesse. Olha o que vai acontecer aqui com o nosso desenho, ó. Vai ser assim, ó. Esse vai ser o nosso gráfico, ó. E vai passar aqui. Observa que as duas se encontram em um ponto, hein? Ó, e aqui ele segue, ó. Infinitamente feliz para sempre. Essa é a função g de x, né, que ele chamou de g de x, que é igual a 5 elevado a x. Observa que as duas se encontram.
Na verdade, quando a gente analisa todas vão se encontrar nesse mesmo ponto, olha, 0 e 1. Os demais pontos, elas serão diferentes. Vamos construir essa aqui agora, ó. Menos 2 e 0,16. 0,16. Vai ficar embolado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 0,16, quando eu comparo com esse 0,04, é maior do que ele, né? Dá um pouquinho aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Só porque tá ficando embolado demais aqui, tá bom? A escala teria que ser muito maior. Menos 1 e 0,4. Então, menos 1. Deixa eu melhorar essa escala aqui. Esse pontinho aqui eu vou deixar mais próximo, ó. E depois esse ponto aqui, ó, 0,4. Só para diferenciar um do outro. Depois, 0 e 1 é esse ponto aqui, ó. Depois, 1 e 2,5, ó. 1 e 2,5. 2,5 mais ou menos aqui, ó. Depois, os 2 e 6,25. 2, 6, aqui é 6,5. Metade dele, 6,25, ó. Então é aqui. Aí eu vou passar nesse ponto e naqueles dois ali. Vou fazer aqui de azul, ó. Olha que bacana que vai ficando o nosso gráfico. É claro, quanto menor ele aqui, mais difícil fica para a gente poder visualizar a escala, ó. Ó, dá uma olhadinha, pessoal. Ele vai vir, ó. Pronto, mais ou menos assim. E aqui ele segue infinitamente se aproximando do eixo X, mas não toca o eixo X. Todos aqui não tocam o eixo X, hein? Eles vão ir muito próximos aqui infinitamente. Como a ponta do meu pincel é mais grosso do que a limitação entre uma a outra, se eu continuar aqui vai parecer que elas se encontram, mas não se encontram, tá? Elas só vão se encontrar nesse ponto aqui, ó, o 0 e 1. Aqui elas vão caminhar muito próximo uma da outra, mas não se encontram. A última ali, ó, 1/5. Vamos marcar ela aqui, ó. Observa que aqui está bem embolado, né? Eu alterei a escala justamente para a gente poder visualizar a diferença aqui nesse meio. Menos 2 e 25. Agora eu não vou ter problema, né? Porque o menos 2 está aqui. E o 25 lá em cima, ó. Menos 2 para x. E o 25 lá em cima. Não tem problema. X menos 1 e o y5, ó. X menos 1 e o y5, ó. Aqui, ó. x0 e o y1. Nesse ponto aqui em que elas se encontram, ó. 0 e 1. x1 e y1/5. 1/5 nós já vimos, né? Quanto que é 1/5? É 0,2. Então, do lado de cá, x1 e 0,2, mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. Vou fazer uma bolinha bem grande para ficar melhor para vocês verem. E depois x2 e 1 sobre 25 no y. E 1 sobre 25 é 0,04, né? Então x2, 0,04. Bem grande aqui a bolinha para ficar melhor para vocês verem. Então, ó, vou passar aqui o gráfico. Nesse caso eu vou fazer ele de preto mesmo, ó. Vem lá de cima, lá do 25, ó. Ele vai fazer a curva aqui. Faz a curva aqui e aqui ele encaminha infinitamente. Deixa eu melhorar essa curva aqui. Ele caminha infinitamente próximo aqui do eixo X. Esse é o gráfico da função P de x, que é igual a 1 sobre 5 de x. E esse de azul, aqui que eu não tinha colocado, é o Q de x, que é igual a 2,5x. Observa que são gráficos de função exponencial. Essas três aqui, ó, elas vêm pequenininha e cresce. Quer dizer que essas três é gráfico de função exponencial crescente. Essa daqui, ela começa grande e vai diminuindo. Então essa daqui, pessoal, é o gráfico de uma função exponencial decrescente. E com base nesse gráfico é que nós vamos responder a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. A partir dos gráficos apresentados na questão 1, e tá aqui os gráficos, responda. Letra A. Qual é o ponto comum aos 4 gráficos? Pessoal, o ponto comum aos 4 gráficos é esse daqui que a gente já tinha falado, né? É o ponto de coordenadas. Então, na letra A, coordenadas, o x é 0, o y é 1.
Então foi onde os gráficos se encontraram. Eles nunca mais se encontram em outro ponto, a não ser nesse. Ah, professor, mas aqui parece que vai se encontrar. Parece, mas não se encontram, tá? Você pode aumentar a escala para você verificar melhor, mas não vai se encontrar. Caminha muito próximo do outro infinitamente aqui, mas não se encontra. Letra B. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas, ou seja, os gráficos, se eu continuar desenhando aqui, ele vai encontrar no eixo X? Ou, se eu continuar desenhando do lado de cá, ele vai encontrar no eixo X? Resposta, não. Qual gráfico corta o eixo X desse daí? Nenhum. A resposta é nenhum. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas? Não. Tá? Então a letra B é não. Por que não, pessoal? Porque para encostar no eixo das abscissas, o x vai ser um número, mas o y vai ser zero. Pensa comigo. A função, ó, vamos pegar essa função ali, ó. F de x é 5 elevado a x. Se eu estou falando que o y vai ser zero, então eu estou falando que o x, 5 elevado a x, o resultado dá zero. Que número que eu coloco no lugar do x, que eu faço 5 elevado a ele, que o resultado dá zero? Nenhum. Tá bom? Se for 1, 5 elevado a 1 dá 5. Se for 0, 5 elevado a 0 dá 1. Então não tem nenhum número que ao substituir no lugar do x, o y fique zero. É por isso que nunca corta o eixo x. Letra C. Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. Vamos lá. Aqui, olha, essas três funções aqui, ó, elas são crescentes. Então eu vou colocar desse jeito, ó, na letra C. Crescente. Crescente vai ser a função, ó, a g de x é crescente, a g de x que é 5 elevado a x, a outra, f de x, que é 3 elevado a x, que é o que está de vermelho, e por fim a q de x, que é 2,5 elevado a x. Essas três funções são crescentes, ó. Observa que o x foi aumentando e o y também foi aumentando, ó. A gente vê o gráfico nessa trajetória. São gráficos de função crescente. A decrescente, a única que está aqui é essa daqui, ó. É a p de x. Ok? E aí eu vou explicar por que isso acontece, ó. É a p de x, que é igual a 1/5 de x. Pessoal, por que isso acontece? A função exponencial, presta muita atenção no que eu vou falar com vocês. A função exponencial, ela tem essa estrutura, ó. F de x é a elevado a x. Ela é desse jeito. O que faz ela ser crescente ou decrescente? O a. Se o a for um número maior do que 1, ela é crescente. É o que está acontecendo aqui, ó. O a é 5, o a é 3, o a é 2,5. Tá bom? Então, se o a, que é o número que está na base, for maior do que 1, ela sempre vai ser crescente. Agora, se o a for um número entre 0 e 1, vou colocar desse jeito, ó, ela sempre vai ser decrescente. Tá bom? É o que aconteceu aqui, ó. 1/5 está entre 0 e 1. Aí você fala assim, professor, o a pode ser menos 2? Não. Função exponencial, eu só tenho essas duas opções. Ou a é maior do que 1, ou a está entre 0 e 1. Nunca uma função exponencial, o a é negativo. Tá bom? Então, essa é a justificativa para esses três casos, crescente e essa única decrescente. Vou deixar aí para você um link que te leva para as atividades 3, 4 e 5. Combinados? Se você puder, se inscreva no nosso canal. Ó, e não se esqueçam, curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.